Olá, estamos de volta para a nossa 20ª aula do curso de Metrologia. Na aula passada, nós encerramos o conteúdo da segunda unidade falando sobre calibradores e verificadores. Agora, nós vamos iniciar a terceira unidade falando um pouco sobre estados de superfície, ou seja, as características e normas que regem a qualidade superficial de uma peça fabricada. Então vamos olhar os nossos tópicos de aula. Então vamos começar fazendo uma pequena introdução para contextualizar o assunto. Vamos falar sobre imperfeições superficiais e depois passar para parâmetros de rugosidade. A rugosidade é uma das maneiras da gente realizar o controle da qualidade da superfície, então é importante a gente observar isso daí. Vamos falar também sobre representação de acabamento de superfície, apresentando algumas normas que tratam desse assunto. E, por fim, exemplos de aplicação dessa norma na representação da superfície de alguma peça de exemplo. Então, vamos iniciar a nossa aula. Então, fazendo a nossa introdução, nós sabemos que o projeto de uma peça, além de mostrar formas e dimensões, que vão servir para que o operador faça a sua fabricação, precisa também conter outras informações de maneira a representá-las fielmente. Uma dessas informações necessárias é justamente em relação ao estado de superfície. Não basta apenas saber a geometria e a dimensão dessa peça ou de partes dessa peça, se a gente não souber a característica superficial dessa peça, como é o acabamento dessa superfície, se ela vai ser mais lisa, se ela vai ser mais áspera. Então, é justamente a questão do acabamento que vai nos informar isso. E o acabamento pode ser definido como o grau de rugosidade observado na superfície de uma peça. E dentro dessa definição, nós podemos fazer uma subclassificação em níveis de acabamento. Então nós podemos ter uma superfície em bruto, no qual esta superfície não é usinada, apenas limpa com a eliminação de rebarbas e saliências que contenham nela, provavelmente provindas já do processo de fundição que essa peça ocorreu, por exemplo. Podemos ter uma superfície desbastada, no qual os sulcos deixados pela ferramenta são bastante visíveis. Então, no caso da superfície desbastada, essa peça já foi usinada, porém as marcas, os sulcos deixados pela ferramenta de usinagem ainda são bastante visíveis. Portanto, a rugosidade é facilmente percebida nesse caso. Podemos ter também uma superfície alisada, na qual os sulcos deixados pela ferramenta são pouco visíveis. Então, o resultado da aplicação desta ferramenta na superfície da peça já causa menor impacto. Então, a rugosidade passa a ser pouco percebida. E, por fim, podemos ter uma superfície polida, na qual os sulcos deixados pela ferramenta são imperceptíveis. Para esse caso, a olho nu, nós não conseguimos perceber rugosidades presentes na peça. A rugosidade será detectada por meio de aparelhos apropriados. No exemplo da imagem aqui da esquerda, temos um tarugo que foi usinado, porém as seções na extensão, no comprimento desse tarugo, no qual podemos avaliar diferentes níveis de acabamento. No início aqui, podemos detectar superfícies desbastadas, ou seja, a peça sofreu uma certa usinagem, porém as marcas deixadas pela ferramenta ainda são visíveis. E o nível de acabamento vai melhorando à medida que nós avançamos no comprimento dessa peça, e ao final nós já percebemos superfícies muito melhores em relação à qualidade, né?
São superfícies alisadas e polidas, nas quais os sulcos deixados pela ferramenta ou são muito pequenos, né, são poucos visíveis, ou até mesmo imperceptíveis. Vamos continuar então. Uma outra avaliação que a gente pode fazer, refletindo sobre o assunto, é que os graus de acabamento das superfícies são representados por símbolos indicativos de rugosidade dessa superfície. E esses símbolos também são especificados em normas, assim como muitas outras representações que temos dentro da engenharia. Atualmente, então, esses símbolos que tratam de rugosidade de superfície são normalizados através da NBR 8404, então essa norma da ABNT, que é baseada na norma ISO 1302. Dentro dessa norma, percebemos que os graus de acabamento são obtidos por diversos processos de fabricação e dependem das modalidades de operações e das características dos materiais adotados. Então, dependendo dos materiais que estão sendo trabalhados e das operações que estão sendo impostas a esses materiais, por exemplo, processos de fabricação de fundição, soldagem ou usinagem, ou se formos pegar dentro do contexto da usinagem, se esta peça está sendo usinada através de torneamento, ou está já passando por um processo de retificação ou polimento, né? A qualidade superficial, o acabamento desse produto final irá variar conforme esses fatores variam também. Na imagem do slide, podemos ver o projeto de um eixo, né? Mostrando todas as suas características geométricas e dimensionais, mas também verificamos, em alguns momentos, simbologias que representam a parte de acabamento, né, superficial dessa peça, a parte de qualidade superficial, ou seja, aplicando a representação da norma apropriada para tratar a qualidade da superfície usinada nessa peça. E é isso que nós vamos ver em relação à representação desses estados de superfície. Avançando, nós precisamos separar algumas questões, algumas características diferentes quando falamos de qualidade superficial. Uma superfície é, na realidade, composta por 3 componentes. Esses componentes são a forma, ondulação e rugosidade. Então, a superfície que nós observamos, né, ou ao fazer uma análise ou visual, ou até mesmo através de microscopia, por exemplo, na verdade, esta maneira como ela se apresenta é o resultado da soma desses 3 fatores: forma, ondulação e rugosidade. No caso da forma, como podemos perceber, é uma alteração superficial de maneira mais macro, então facilmente perceptível a olho nu. As ondulações também são marcas impressas na superfície de peças durante o processo de fabricação que tem uma capacidade de ser, às vezes, percebidas a olho nu, mas também podemos melhor verificá-las através de aparelhos apropriados. Porém, a rugosidade é uma característica mais micro da superfície dessa peça. A rugosidade ela não pode ser verificada a olho nu. No caso da avaliação da rugosidade, se torna indispensável a utilização de aparelhos adequados para que a gente possa fazer a sua medição. Então vamos continuar tratando um pouco mais a fundo a questão da rugosidade. Então, por mais planas e polidas que 2 superfícies possam parecer,
elas não estão, como já vimos, 100% em contato se colocadas uma contra a outra. Isso vai acontecer porque, na realidade, a superfície desse material é composta por diversos picos e vales. Esses picos e vales que, como vimos no slide passado, provém da união desses desvios de forma, ondulações e da própria rugosidade. E assim, quando elas estão em contato uma com a outra, encostadas, apenas pequenas áreas dessas superfícies realmente vão estar em contato. Isso é o que a gente chama da área de contato real. Então, por mais que a gente tenha uma peça, uma superfície que a olho nu pareça ser bem lisa, se nós formos analisar mais de perto com uma lupa ou um microscópio, vamos ver que essa superfície tem ranhuras nela, né? Então, como todas as superfícies têm ranhuras, se duas peças foram colocadas em contato, por mais que a olho nu essas duas peças, essas duas superfícies pareçam ser lisas, o contato delas não vai ser 100% efetivo, justamente por causa dos picos e vales que compõem as ranhuras nessa superfície. Então, a área de contato real entre essas duas superfícies vai ser, na verdade, menor do que a área de contato aparente. Continuando, falando mais sobre as rugosidades, então elas são erros microgeométricos existentes nas superfícies de peças. E esses erros microgeométricos são provenientes do processo de fabricação que foi executado nessa peça. Então, às vezes, as marcas das ferramentas que são utilizadas causam esses desvios, esses erros microgeométricos. As ranhuras e sulcos são provenientes de marcas da ferramenta durante o avanço ou posicionamento da peça do processo de usinagem. As estrias e escamas formam-se na usinagem durante a retirada do cavaco. O controle, então, dessa rugosidade se torna muito importante na medida que o seu controle aumenta a qualidade de fabricação de um produto, ao ponto de ocorrerem irregularidades na superfície da peça maiores do que a tolerância especificada. Então, as rugosidades e a presença de picos e vales numa superfície, elas são originárias também desses processos de fabricação. Além disso, é importante a gente avaliar e controlar os níveis de rugosidade, ou seja, controlar o acabamento dessas superfícies, devido à necessidade ou característica de algumas aplicações dessas peças. Por exemplo, peças sujeitas a esforços intermitentes ou esforços cíclicos, que podem sofrer desgaste por atrito ou até mesmo corrosão superficial, vão necessitar de um maior controle sobre o estado de superfície. E nós temos exemplos sobre esse fato, que são justamente os elementos de máquinas conhecidos, as engrenagens, as polias. As suas superfícies precisam ter um nível apropriado de rugosidade para que esses elementos possam operar da melhor maneira possível. No caso de rolamentos, a gente não pode ter travamentos. No caso das engrenagens, os dentes devem ter o seu engrenamento facilitado. Então, a rugosidade, a qualidade dessas superfícies devem ser adequadas para que esses elementos operem tal como foram projetados e especificados. Ainda, peças destinadas à transmissão de calor, escoamento de fluidos, vedação ou deslizamento também irão desempenhar melhor as suas funções quando possuem um acabamento adequado. Então, podemos dar exemplo de superfícies aerodinâmicas, superfícies sustentadoras, superfícies de controle de
aeronaves ou de embarcações ou qualquer superfície que trabalhe através com escoamento de fluidos, né? A gente precisa que a qualidade dessa superfície seja apropriada, adequada ao escoamento do fluido que irá passar através dela, né? Dependendo da qualidade superficial, nós podemos ter uma diferença entre um fluxo laminar desse fluido ou um fluxo turbulento, se essa superfície não estiver apropriada, o que pode causar prejuízos na aplicação. Continuando, agora falando um pouco sobre a medição da rugosidade e os parâmetros, né, de avaliação que compõem a rugosidade. Então, a medição de rugosidade ela pode ser realizada através de microscópios ou aparelhos específicos para essa aplicação, que são os rugosímetros. Os rugosímetros são aparelhos que têm uma ponta de diamante fixada na extremidade de um braço, como pode ser observado na imagem da esquerda, o qual percorre uma trajetória linear de um comprimento LA pré-definido. E durante essa trajetória linear, esta ponta de diamante que está fixada no braço vai captar as irregularidades existentes na superfície da peça. E após, né, este movimento do braço e a captação das irregularidades por essa ponta de diamante, então o equipamento vai fazer uma leitura da distribuição de picos e vales nessa superfície e vai nos dar o valor de rugosidade que essa superfície possui. O valor dessa rugosidade pode ser dado segundo alguns parâmetros. O parâmetro mais comum que conhecemos é o parâmetro da rugosidade média, ou seja, o parâmetro RA. Para esse caso, projeta-se a superfície que se encontra abaixo da linha média para cima dessa mesma linha. E assim calcula-se a média desses novos valores, compostos de picos, que estão representados, né, nas cores azul e verde. Então, na verdade, o parâmetro RA vai fazer a média dos picos e vales presentes nessa superfície, rebatendo, né, de maneira baseada no seu algoritmo, os vales para cima da linha média, e agora representando em azul, e fazendo uma média dos picos originais e desses picos resultantes dos vales originais que foram rebatidos. Assim temos o valor médio de rugosidade dessa superfície. Continuando, temos o parâmetro RP de rugosidade, que mede a altura máxima de pico. Este parâmetro corresponde à maior altura de pico ao longo do comprimento medido, sendo calculado em relação à linha média. Então, baseado na linha média de referência para essa leitura, para essa varredura, teremos o valor em RP igual ao da leitura do maior pico detectado durante o avanço, né, dessa ponta de diamante pela superfície. Assim como temos o RP, temos também o parâmetro RV, que trata da profundidade máxima de vale. Então, este parâmetro é semelhante ao RP, no entanto, faz relação ao vale, isso é, as regiões abaixo da linha média. Então, o parâmetro RV vai nos dar o valor, né, do vale mais profundo. Continuando, temos a altura máxima do perfil de rugosidade, representado pelo parâmetro RZ. Nesse caso, temos a soma dos parâmetros RP com RV, isso é, o tamanho do maior vale e do maior pico ao longo do comprimento de medição.
E ainda temos a altura total do perfil de rugosidade, representado pelo parâmetro RT. Nesse caso, a representação, a informação que obtemos é semelhante ao RZ, no entanto, aqui os picos e vales máximos são levados em consideração e devem pertencer a uma região de amostragem. Então, são levados em consideração os picos e vales máximos dentro da região de amostragem determinada, e não a todo o comprimento de medição. Cessando um pouco a parte que especifica alguns dos parâmetros de rugosidade mais importantes, começamos a tratar agora da representação de acabamento de superfície em relação a normas. E é importante a gente iniciar falando de uma norma mais antiga, que já foi atualizada, já foi substituída. Porém, é importante que a gente apresente essa norma, porque muitas literaturas clássicas de engenharia ainda trabalham com elas, né? Normalmente, edições, reimpressões de algumas literaturas clássicas mais antigas ainda trazem essa norma, então é importante conhecermos. É justamente a norma NBR 6402, que trata da especificação de acabamento nos desenhos por meio de sinais, né? Esses sinais, como a norma é antiga, então são representações de sinais mais antigos e são realizados conforme a relação a seguir. Então a gente tem basicamente esses sinais aqui apresentados no slide, compreendendo essa norma, e eles servem para indicar superfícies em uma peça, né, que são as superfícies em bruto, as superfícies desbastadas, as superfícies alisadas e as superfícies polidas, tendo ainda uma reserva de uma simbologia para a representação de superfícies sujeitas a algum tratamento especial. Esse tratamento seria indicado sobre a linha horizontal da simbologia da representação, né? Então, até o período de duração dessa norma, toda peça, né, toda a especificação, toda a planta, todo o projeto de uma peça a ser fabricada tinha essa limitação em relação à representação da sua qualidade superficial. Essa norma ela foi atualizada, substituída, justamente para que nós passemos a ter maior condições de tratar características diferentes dentro dessa qualidade superficial. Aqui temos um exemplo de aplicação dessa norma no desenho de um eixo, por exemplo. Então, esta primeira seção e a última seção do eixo seriam compostas por superfícies desbastadas, com um parâmetro RA, uma rugosidade média na faixa de 50 micrômetros, e na seção central desse eixo teríamos uma superfície em bruto, apenas limpa de rebarbas e saliências. Aqui mais exemplos de aplicação desta norma antiga em outros tipos de peça, em outros tipos de superfície. A gente consegue perceber que, pela limitação de simbologias, né, nós temos poucas informações a respeito dessa peça, do processo de fabricação, da qualidade, enfim. Não nos permite, né, ter uma ideia completa da maneira mais adequada à fabricação dessa peça e do seu produto final. Esta norma ela passou a ser substituída, né, e a que temos atualmente é a norma NBR 8404 da ABNT, que fixa os símbolos e indicações complementares para a identificação do estado de superfície em desenhos técnicos. Então agora nós temos uma simbologia padrão
que será aplicada na superfície, né, da qual nós necessitamos de alguma informação do projeto dessa peça. E dentro dessa simbologia padrão, nós temos vários parâmetros que vão trazer informações importantes sobre essa superfície, em relação a valor de rugosidade, em relação a processo de fabricação adequado para a obtenção dessa rugosidade, em relação à direção das estrias deixadas pela ferramenta que está atuando, enfim. Então aqui nós temos uma simbologia padrão em relação a esta norma. Aqui temos a legenda, né, mostrando cada informação e o local adequado para essa informação aparecer. E aqui nós temos um exemplo de aplicação dessas informações. Vamos detalhar um pouco mais essa norma nos próximos slides. Temos também uma tabela, né, que explica um pouquinho mais o significado de cada simbologia mostrada naquela legenda padrão. Então esses símbolos podem ser escritos em separado, dependendo da simplificação do projeto que se vai tratar, ou até pode ser combinados entre si, de maneira a trazer mais informações sobre essa peça com os símbolos apropriados. Então temos a questão do processo de fabricação a ser utilizado, temos a simbologia referente ao comprimento de amostragem para a obtenção do valor de rugosidade, temos simbologia que irá tratar da direção das estrias, sendo paralelas, sendo radiais, sendo perpendiculares. Temos uma informação adequada para informar sobre o sobremetal deixado na usinagem para posterior acabamento, e também indicação de outros parâmetros de rugosidade diferentes aos normalmente utilizados pela norma. Também temos a possibilidade, nessa norma atual, de tratar uma subcategoria, né, uma subclassificação em relação à necessidade ou não da remoção de material nessa superfície. Então nós podemos expressar uma simbologia quando essa remoção de material, ou seja, o processo, a operação de usinagem na superfície em questão, quando ela é facultativa, quando ela pode ser realizada ou não, quando ela é exigida ou obrigatória, ou quando ela não é permitida, ou seja, você não vai poder fazer a usinagem nessa região. E aí percebemos que a simbologia padrão vai mudar, né? Aqui nós temos apenas o Vzinho parecido com a simbologia da raiz quadrada. Aqui nós temos essa simbologia fechada, né? Quando ela é exigida, então está amarrado. E quando ela não é permitida, temos esta bolinha para representar. Podemos notar ainda que o valor do acabamento, né, pode ser representado tanto no valor da rugosidade em si, como através de uma especificação, um código que vai representar uma faixa de valores de rugosidade. Então, quando temos a aplicação desta nova norma na representação das superfícies a serem trabalhadas em um projeto de fabricação, nós já podemos obter muito mais informações do que tínhamos na norma anterior. Continuando, essa tabela apresenta a simbologia referente à direção das estrias ou das marcas deixadas pela ferramenta e a sua interpretação. Então, quando elas são paralelas ao plano de projeção, perpendiculares ao plano de projeção, cruzadas em duas direções oblíquas, continuando
estrias em muitas direções, estrias aproximadamente central em relação a um ponto médio determinado e aproximadamente radial em relação a esse ponto médio. As duas últimas no caso de superfícies de revolução. Continuando, ainda tratando das representações de acabamento, nós temos uma tabela muito interessante que muitas literaturas trazem, que apresenta a comparação de representação das duas normas em relação ao processo de fabricação necessário para a obtenção dessas superfícies. Então nós temos simbologias, né, referentes à primeira norma com seus valores máximos de rugosidade e ainda as classes de rugosidade que temos a partir, né, da segunda norma e informações sobre as operações necessárias para chegar a esses valores de rugosidade e aonde elas mais se aplicam, ainda com uma legenda que trata da faixa para desbaste superior, rugosidade realizável com usinagem comum e rugosidade realizável com métodos especiais. Então essa tabela é bem completa, bem bacana, porque além dos valores da qualidade superficial e das faixas de rugosidades que temos para todas as situações, ainda temos a indicação das operações de usinagem mais apropriadas para se atingir este nível de acabamento. Continuando, temos também um exemplo de padrões de rugosidade. Às vezes é muito complicado a gente fazer a avaliação, né, principalmente quem não tem muito contato com essa área, apenas pela representação, né, das categorias, por exemplo, N10, N9, N8, ou pelo valor da rugosidade em si, em micrômetros, sem ter uma referência dessa superfície. Então, esses tipos de tabelas são interessantes porque trazem referências dessas superfícies, onde a gente pode observar as ranhuras deixadas pelas ferramentas e os níveis de distanciamento entre essas ranhuras e associar essa impressão na superfície com os valores, né, das classes de rugosidade e da sua rugosidade média. Continuando, agora tratando alguns exemplos de aplicação, nós temos exemplos de valores comuns de rugosidade média aplicados em projetos de fabricação e quais são as aplicações padrão para esses valores de rugosidade média. Então, por exemplo, o primeiro item que temos aqui, que é a menor rugosidade que podemos obter, tratando aqui, vale salientar em padrão RA, né, parâmetro RA de rugosidade, que representa a rugosidade média dessa superfície. Temos, por exemplo, uma rugosidade média de 0,01 micrômetros, que é o nível de rugosidade apropriado para a fabricação de blocos padrão, né? E à medida que o valor dessa rugosidade vai aumentando, nós também temos a recomendação de em que tipo de fabricação, em que tipo de produto aplicar esse valor de rugosidade. Então, por exemplo, em calibradores, que são instrumentos que nós já vimos, né? Em componentes mecânicos, válvulas de alta pressão, agulhas de rolamento, né? Rolamentos de dimensões médias, mancais, engrenagens, pistas de assentamento, válvulas, superfícies usinadas em geral, superfícies fundidas e forjadas. Vejamos que os maiores níveis, né, de rugosidade, ou seja, as superfícies com pior acabamento dessa classificação, são justamente as superfícies obtidas através de processos de fundição e conformação mecânica. Ou seja,
essas superfícies não passaram nem por um processo de usinagem. Por isso a sua qualidade superficial é tão ruim, né? E por fim, apresentamos um exemplo de representação da rugosidade baseado na norma atual em relação à ferramenta, de acordo com o processo de fabricação adequado para tal. Então, no caso aqui, temos uma talhadeira e para a fabricação dessa ferramenta nós necessitamos de cuidados diferentes em regiões e superfícies diferentes dela, né? Então, na parte de trás, nós devemos fazer um esmerilhamento dessa superfície e na parte da sua ponta, da sua aresta, nós temos uma região forjada e na sua aresta nós temos um esmerilhado, né? Ainda essa norma pode indicar um tratamento térmico a ser realizado em alguma região, como nesse caso nós temos a indicação de um tratamento térmico de têmpera e revenimento, certo? Então, por enquanto ficamos por aqui e até a nossa próxima aula.